Já ouviu falar de Dietrich Bonhoeffer? Conhece a história do cristão que enfrentou um dos piores ditadores que a história já conheceu? Conheça mais da história do homem que, mesmo diante da morte, não retrocedeu, mas permaneceu firme até o último momento. Bom, olá para você que está assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a este canal. Meu nome é Nathan, sou cristão, 99% engenheiro civil, professor e recentemente youtuber. Meu objetivo é cumprir a grande comissão como ele deixou para nós cumprirmos. Espero que gostem do conteúdo. Antes de mais nada, lembremos que no século passado a humanidade encarou uma das piores fases que poderia se passar, a Segunda Guerra Mundial. Aviões tornaram-se armas letais através de suas bombas e metralhadoras, além dos carros, tanques de guerra e veículos blindados. Não obstante, mais de 50 milhões de vidas foram ceifadas durante 6 anos de guerra. Homens maus e homens bons morreram em uma guerra que afetou todos os continentes, seja de forma direta ou indireta. E dentro desse contexto havia um homem corajoso e implacável e que se opôs veementemente às ideias do ditador tirano da Alemanha. Seu nome era Dietrich Bonhoeffer. Eu não sei se a pronúncia está certa, mas enfim. Nascido em Breslau no dia 4 de fevereiro de 1906, Bonhoeffer cresceu em uma família que lhe proporcionou um bom crescimento religioso, intelectual e moral. Ainda criança, a família de Bonhoeffer sentiu o ônus da Primeira Guerra, quando um de seus familiares morreu servindo seu país. Este ocorrido fez com que o garoto escolhesse teologia ao invés de seguir o ramo de seus pais. Decidido a isto, em 1923 iniciou seus estudos de teologia na universidade. Após aprofundar-se bem em seus estudos e depois de viajar por vários países, aquele jovem torna-se por fim doutor em teologia e assim que retorna aos Estados Unidos, leciona em uma das universidades alemãs. Entretanto, a esta altura, um dos governos mais tiranos que a humanidade já viu estava em ascensão, o que exigiu um posicionamento de muitos líderes e professores da Igreja Protestante perante a isto. Bonhoeffer, desde o começo, combatia e discriminava as políticas autoritárias de Hitler. Segundo o ditador, pessoas não arianas já não podiam mais liderar cultos ou ensinar sobre religião, e, em resposta a isto, Bonhoeffer publicou um artigo chamado A Igreja e a Questão Judaica, o qual defendia que a Igreja tinha o dever de se posicionar contra as ideias hitleristas. É válido ressaltar que, infelizmente, talvez por ignorância ou por endurecimento de coração, muitos protestantes aderiram aos ideais de Hitler, atendendo a tudo que o seu partido impiedoso exigia das igrejas evangélicas. Portanto, fruto de uma ruptura na Igreja Protestante Alemã, nasceu a Igreja Confessante, a qual se posicionava declaradamente contra o regime autoritário de Hitler, e pela qual também Bonhoeffer se tornou um dos principais membros. Foi mais ou menos nesta época que o professor lançou seu mais famoso livro atualmente, Discipulado, o qual desenvolve profunda argumentação com base no Sermão do Monte sobre o significado de seguir a Cristo, refutando e combatendo a famosa graça barata, um tipo de graça sem arrependimento, sem cruz e sem confissão. Um livro que altamente recomendo a sua leitura. O link para acesso está na descrição. Voltando para a história, o jovem teólogo entendeu que precisava tomar alguma atitude que pudesse parar ou pelo menos mitigar as ações genocidas e cruéis do ditador. Por isso, fez viagens ao exterior à procura de apoio internacional para a resistência alemã. Não conseguindo quase nenhum apoio, durante um período asilou-se nos Estados Unidos da América. Entretanto, decidiu voltar ao país que a esta altura estava há meses de começar a Grande Guerra. Palavras de Bonhoeffer. Cheguei à conclusão que cometi um erro em vir para os Estados Unidos. Nesse período difícil da história da minha pátria, devo viver junto com meu povo. Não terei o direito de participar da reconstrução da vida cristã na Alemanha depois da guerra se eu não tiver ao menos compartilhado com o meu povo as provas desse período. Eu sei a escolha que devo fazer. Portanto, retornou à Alemanha. Sendo um grande alvo da polícia nazista, ele foi silenciado de diversas formas. Foi proibido de pregar em público, seus artigos e livros foram retirados das prateleiras, dentre outras sanções. Por fim, depois de anos sendo tolhido, o professor e teólogo foi preso por subversão ao regime, ao ajudar na fuga de judeus.
Sendo assim, durante 2 anos, permaneceu preso, sendo transferido algumas vezes entre alguns campos de concentração, passando pelas mesmas aflições que milhões de judeus passaram, como fome, sede, frio e doenças. Mas ainda assim, escreveu textos com conteúdos filosóficos que glorificavam o nome de Deus. Por fim, faltando apenas alguns dias para a libertação do campo de concentração, Dietrich Bonhoeffer foi condenado à morte. Um dos seus últimos atos antes de morrer foi ajoelhar-se e orar profundamente a Deus. Dietrich Bonhoeffer, no dia 9 de abril de 1945, faltando apenas 2 semanas para a libertação do campo, foi executado por enforcamento. Seu legado influenciou a cosmovisão cristã pós-guerra, não apenas por sua história marcante, mas pelos seus ideais, como a defesa da centralidade de Cristo, da importância do arrependimento e de cada um levar consigo a sua cruz. Enfim, por hora é isto. Espero que tenha gostado do vídeo. E se sim, por favor, compartilhe, comente, se inscreva e curta. O link do livro Discipulado está na descrição. Clique e acesse. No mais, te vejo em breve. Fique com Deus.